Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. Quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos para orarem juntamente conosco, pedindo a bênção do Senhor e também agradecendo ao Senhor pela bênção, ou por todas as bênçãos recebidas. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, te damos graças por mais esta vez podermos estar reunidos na presença do Senhor, juntamente com esta congregação invisível, espalhada por todas as partes, que crê na Tua Palavra, crê na mensagem do Senhor e que ama esta programação, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e também pedimos a inspiração divina para mais esta programação. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, dando saúde, dando paz, dando a bênção sobre as vidas, sobre os lares, sobre as famílias, e que todos sejam abençoados e ajudados pelo Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos,
e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta diante de nós, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado todos os dias de segunda a sábado em nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3 grupos, e nós convidamos a todos que desejarem fazer parte de um dos grupos. É só entrar em contato conosco, fazendo a tua solicitação. O nosso número está na descrição do vídeo, e você não esqueça de colocar o teu nome para que o teu contato seja criado de uma forma personalizada. Também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E nós pedimos ainda a você que acompanha esta programação, que não esqueça de dar o seu joinha ali para a nossa programação, não é? E também, se você desejar, inscreva-se no canal para que o YouTube possa impulsionar cada vez mais esta programação e dessa forma venha a alcançar mais e mais pessoas através da palavra do Senhor nosso Deus. Dito todas estas coisas, agora nós gostaríamos de ler as Escrituras conforme nós anunciamos aqui. 1 João, capítulo 1, e começando no versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. A mensagem que nós estamos estudando é a presença de Deus não reconhecida. Antes de darmos prosseguimento, então, nós gostaríamos de notificar o falecimento de nossa preciosa irmã e já saudosa Maria de Freitas Dias. Ela que congregou conosco durante mais de 30 anos, veio a falecer na madrugada de ontem e ela contava com 94 anos de idade. Ela tinha uma longa história cristã para contar, 74 anos de fé cristã, e de 30 anos para cá, então, ela creu na mensagem do profeta de Deus, e nós fomos companheiros, pastor dela, e tivemos momentos maravilhosos juntamente com a irmã, com nossos irmãos, com a igreja de um modo geral. E chegou o seu momento, o Senhor a levou e nós ficamos aqui com as saudades já, não é? Mas damos graças a Deus, lembrando daquela escritura que São Paulo disse que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras, que aqueles que estão vivos não precederão os que dormem, porque aqueles que dormem ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os demais já ressuscitados para as nuvens, para se encontrar o Senhor nos ares. Então isso é um consolo para nós. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a nossa irmã, então, ela partiu na fé aos 94 anos de idade. E nós glorificamos a Deus pela vida de nossa preciosa irmã, que agora, neste momento, já tem ido se encontrar com seus entes queridos, irmãos preciosos de fé, filhos, esposo, que já estão todos do outro lado. E pedimos também que Deus console, conforte a família. Amém. Nós vamos então agora ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir é o hino 326 da harpa cristã, Ó meu Jesus. Depois que ouvirmos este hino, então, nós voltaremos com a meditação da bendita palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Ouçamos e meditemos.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. E agora nós vamos aqui então para a continuidade do estudo da mensagem que está em apreço aqui nesta programação, que é a presença de Deus não compreendida. Nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo de número 70, aonde está escrito assim: antes de prosseguirmos, nós gostaríamos de lembrar que o profeta de Deus havia dito sobre o gado quando era levado para a pastagem do governo. Então tinha um guarda ali que ficava vigiando o gado que entrava, e não importava qual fosse a marca do proprietário na reis. O que importava era a etiqueta na orelha da reis, do gado, não é? Que provasse o tipo de sangue que ele tinha, o tipo sanguíneo. Se fosse puro sangue, entraria, se não fosse, não entraria. Então era isso que ele estava dizendo, e agora nós continuamos aqui, não é? Parágrafo 70. É assim que será no juízo. Ele não vai me perguntar se fui metodista, batista, presbiteriano. A marca que tenho não vai significar nada para ele.
não é nada, exceto um cristão nascido de novo, nascido do sangue de Jesus Cristo. É isso que vai entrar, nada menos que isso entrará. Agora queremos nos lembrar disso. Agora, quando ele não é reconhecido, seu poder é sempre não revelado. Quando ele não é reconhecido, não importa o quanto Deus se encontre presente, você tem de crer nisso. Isso é tudo. Como a mulher com o fluxo de sangue, todas aquelas pessoas passando e todas elas se levantando, dizendo: lá vai o Rabi. Este é o sujeito que afirma ser profeta. Este é o fanático e todo esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu? Essa pequena mulher tinha um fluxo de sangue e tinha ouvido falar dele, e quando ela chegou ali, independente do que alguém disse, ela reconheceu quem ele era e disse: se tão somente, ela disse para si mesma, se tão somente puder tocar a sua veste, está vendo? E quando aquela fé genuína em Deus tornou-se uma coisa positiva para ela, o que isto liberou? Liberou seu poder para curá-la. Tocou-o de tal maneira que ele se virou e lhe disse: qual era o problema dela? Disse: a tua fé te salvou. O que salvou? A fé. Outros ali de pé podem ter estado mais enfermos do que ela, mas ela reconheceu a sua presença, ela sabia que aquela era a sua oportunidade. Se tão somente pudéssemos fazer isto esta noite, pessoal, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo a nós nessas reuniões com um propósito, que é libertar nossos desejos que temos nele para nós, mas temos de reconhecer a sua presença. E agora, como reconhecer a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para esta era. Agora, nós verificamos que ele seguiu em frente e Jairo, um indivíduo pequeno, ali com uma filha morta, ele creu que o que ele disse era a verdade. Agora lembre-se, ele era sacerdote e estava proibido, porque lhe tinha sido estritamente dito que qualquer que se relacionasse com ele seria expulso da sinagoga. Bem, quer ele fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo e que aquela era a palavra. E o que isto fez? Libertou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Amém. Trouxe uma menina que estava morta e jazia, porque ele conheceu que Deus estava em Cristo.
e sua presença estava em sua casa. Mas na cidade onde ele foi criado, aquele mesmo poder estava nele. Na cidade onde ele foi criado, mas eles nunca o reconheceram. Sua presença para eles não significou nada. Talvez algum fanático: onde estão estas coisas? Dizem-me que tu fazes tal e tal. Deixa-me ver-te fazê-las aqui. Você já não ouviu isso? Se aí vocês, pessoas pentecostais, e vocês que creem em cura divina, aqui está tal e tal, aqui, deixem-me vê-los curá-lo. É aquele mesmo velho demônio, o mesmo que disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então ele está mostrando para nós que aquele homem chamado Jairo, primeiro ele falou da mulher do fluxo de sangue. Ela determinou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, do seu manto, eu ficarei curada. E ela ficou, porque quando ela tocou, liberou o poder que estava nele em favor dela, e ela recebeu a sua cura. Quando Jairo chegou, ele disse que Jairo era um sacerdote e ele estava proibido de falar com ele, de acreditar nele, no Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha um problema muito grande que ninguém havia podido resolver. Quem é que poderia ressuscitar sua filhinha? Ninguém. Então ele passou por cima de todas as proibições, de todos os preconceitos, e foi até o Senhor Jesus Cristo. E quando ele tocou na palavra, o poder da ressurreição foi liberado para ele e sua filha ressuscitou. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você crê nisto? Amém? Jesus Cristo ainda faz a mesma coisa. Basta nós tocarmos nele pela fé. Mas ele não está aqui em pessoa, é claro, mas você toca na palavra de Deus, naquilo que está escrito, porque Deus não é homem para mentir. Deus cumpre a sua palavra. Está escrito que poderão até passar os céus e a terra, mas o que está escrito não passará. Aleluia, glórias a Deus. O mesmo velho demônio, quando fez que abrissem seus olhos, eles o golpearam na cabeça com um pau e disseram: agora passavam o pau um para o outro, aquele, digamos assim, aquele porrete, né? Então eles davam para um: bate nele agora, vamos ver se ele vai saber quem é, porque ele estava com os olhos vendados. O outro dizia: bate agora, e eles diziam: profetiza agora, se você é profeta, quem foi que te bateu? Aí o profeta diz aqui: era o mesmo demônio que estava em todos aqueles que não criam. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você não crê na palavra, é um demônio que está te impedindo. Se eu não cresce na palavra, seria um demônio que estaria me impedindo. Qualquer pessoa que não creia na palavra é porque o demônio lhe está impedindo. Bendito seja Deus. Disseram agora, passavam o pau um para o outro e diziam:
diga-nos quem te golpeou e creremos em ti, se és profeta. Ele não dizia. Ele não banca o palhaço para ninguém. Sim. Se você quiser fazer prova de Deus de uma forma incrédula, você nunca verá. Ninguém verá Deus fazer nada se você tentar provar a Deus de uma maneira incrédula. Mas se você tentar provar a Deus pela fé, você vai ver como Ele responderá para você. Ele responde para todos aqueles que temem Ele, que creem nele. Aleluia! O mesmo quando Ele estava na cruz, disse: se és o Filho de Deus, desça da cruz e prova que és o Filho de Deus. Ele podia tê-lo feito. Prestaram-lhe o maior tributo que ele já teve ali, mas não o souberam. Disseram: ele salvou os outros. Aqui está entre aspas, viu? O profeta aqui está dizendo: esse foi o maior tributo que eles prestaram a ele. Você salvou os outros. Isso era a mais pura verdade. Ele salvou a mim. Ele salvou a você. Ele salvou aos outros. Mas a si mesmo não pode salvar. Era pura verdade. Ele não veio para salvar a si mesmo. Ele veio para salvar os pecadores, para curar os doentes e assim por diante. Se tivesse salvo a si mesmo, ele não poderia ter salvo outros. Ele se entregou de modo que pudesse salvar outros. Veja, eles não reconheceram a presença de Deus. Foi só isso. Agora, isso liberta o poder para curar. E o que? Libertará o poder para abrir seus olhos para reconhecê-lo, ou cegar seus olhos de modo que nunca o reconheça. Vejamos isto. Pode ser que ele libere o seu poder para te fazer ver, ou então fazer você ficar cego completamente, para nunca mais você poder ver alguma coisa. O que abre os olhos de um, fecha os olhos do incrédulo. Mas a cidade, eles não tinham confiança nele. Na casa do fariseu, ele o convidou a vir na de Simão, um fariseu, e tinha preparado um grande jantar, e o fariseu queria provar-lhes que ele não era profeta. Olha isto. O fariseu o convidou, disfarçando-se de amigo, disfarçando-se de uma boa pessoa, convidou Jesus para jantar em sua casa, para que depois ele pudesse encontrar uma maneira de provar para todo mundo que Jesus não era um profeta. Assim, ele estava lá atrás, brindando com seus copos e seus cálices e todos os finos perfumes na casa. E Jesus tinha passado pelo servo de lavar os pés e tinha se sentado aqui e sujo, porque o servo que lavava os pés do convidado na porta não se deu ao trabalho de lavar os pés do Senhor Jesus Cristo. Deixou os pés dele sujos. O fedor do campo nele, onde os animais tinham estado ao longo do caminho, e suas vestes, é por isso que
lavavam os pés naqueles dias. Eu acho que já está na hora de parar, não é? Então nós vamos encerrar aqui a nossa leitura e vamos ter agora um momento de oração, pedindo a Deus a graça e a misericórdia em favor de todos os necessitados. Bendito e soberano Deus, agora, meu Pai, ao término desta programação, nós queremos agradecer ao Senhor mais esta vez e agora pedir ao Senhor a bênção, a graça, a misericórdia do Senhor em favor das pessoas necessitadas, em favor dos doentes. Eu sempre penso nas criancinhas, Senhor. Penso nos adultos também, nos jovens, mas as criancinhas parece que são mais indefesas, precisam e elas também não têm maldades. Cura, Senhor, as crianças, liberta dos males, seja qual for o mal, que a criança seja liberta, mas que o adulto também seja, que o idoso também seja, Senhor. Deus bendito, e ajuda cada um de nós na nossa jornada, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje. Pedimos a bênção do Senhor em favor de todos e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Amém e amém.